Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro do Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado, com um tema que honra muito a todos. Hoje foi motivo da criação dessa aula aberta da nossa Escola de Direito, juntando também o programa de pós-graduação, que é um tema que volta à tona na teoria do direito, que é tentar entender um pouquinho melhor o que é o direito natural, da onde vem esse direito natural e o que esse modelo de compreensão do direito pode nos trazer de aporte para responder aos problemas atuais que nós temos no Brasil e no mundo e quais seriam limites que, eventualmente, esse modelo poderia ter na compreensão da realidade jurídica hoje, às vezes, em determinados âmbitos, disciplinas muito complexas, extremamente complexas. Para mim é uma honra receber aqui dois colegas que incorporam, que traduzem, que expressam uma alma de investigador. São dois professores que gostam de cultura, que gostam de pensamento jurídico, que gostam de pensamento. São pessoas que, talvez, se não dessem aula, dedicariam ainda mais tempo ao pensamento, mais tempo à escrita, mais tempo à reflexão sobre a vida deles, a vida em sociedade, a vida no nosso mundo. Para mim é realmente uma honra concluir esse semestre nosso, que é o segundo semestre de 2020, numa situação muito diferenciada, que fez com que as nossas aulas tivessem que ser mediadas por um sistema eletrônico, mas com uma vida muito grande que trouxe o contato com vários colegas que eu estou vendo aqui, que entraram já na nossa, que eu vejo pelo chat, de outras universidades, de outros estados, e que puderam fazer parte dessa comunidade aberta que é a Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Então, se tem um afastamento geográfico, um afastamento que não é bom, no sentido de que todos nós sentimos falta do convívio pessoal, também tem uma possibilidade muito rica de mostrar que a vida segue pulsante, segue reflexiva, e esse encontro de hoje vai ser mais uma amostra de que nós temos a possibilidade de pensar os problemas de hoje, do mundo de hoje, com uma bagagem cultural, com conhecimento amplo de vários séculos e trazendo respostas, às vezes, melhores que aquelas que a gente encontra numa superficialidade do dia a dia. Então, rapidamente, eu queria já passar a palavra para os colegas, saudando o professor Elton Somesi. Para quem não conhece, o professor Elton fez sua graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da URGS, aqui do Rio Grande do Sul. É um pesquisador no direito natural de reconhecimento nacional e internacional, já refletindo desde a sua dissertação de mestrado sobre razoabilidade, direito, e uma noção que às vezes a gente deixa um pouco esquecida, que é uma noção relacionada à prudência de um bem comum. Então, professor Elton, eu acredito que depois, até nunca perguntei para ele, mas acredito que depois do mestrado se tornou um tradutor do professor com quem ele se dedicou nessa dissertação de mestrado, a estudar um conceito desse professor. A tradução é sempre um desafio. O professor Pedro Adami, que vai fazer o contraponto hoje, imagino, também é um tradutor, e eu sempre tenho uma admiração muito grande para aquelas pessoas que têm a coragem de fazer traduções. Eu já tive a oportunidade de conversar com os dois traduziram grandes professores. O professor Pedro traduziu Paul Kirchhoff, que é um jurista que não só se dedicou ao tributário, ao constitucional, ao direito público, mas também à teoria do direito, teve uma experiência prática também no Tribunal Constitucional alemão, que faz muitas vezes
nos depararmos com realidades que não cabem tão fácil em alguns conjuntos teóricos. Eu comecei já apresentando uma parte do currículo do professor Pedro Adame, que também é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e escreve uma tese de doutorado que todos nós da comunidade acadêmica brasileira temos curiosidade de ver o resultado dessa tese, porque tem sido produzida na forma clássica. Então, tem sido produzida com anos de estudo e reflexão, e às vezes, Elton, a gente vai recebendo pelos corredores, por algum artigo que vai vendo, qual é um pouco do que vai sendo produzido nessas reflexões do professor Pedro Adame. Então, eu acho que vocês conhecem já, alguns são alunos, alguns foram alunos dos professores que vão nos brindar hoje com as suas exposições, mas para quem não conhece, os professores ficam um convite para procurar a obra deles, que a mim me encanta a possibilidade de tê-los aqui. Então, por favor, professor Elton, acho que começamos com a exposição do que seria o novo direito natural e aí depois seguimos com o eventual contraponto do professor Pedro Adame. Boa noite. Agradeço muitíssimo ao Marcelo pelo convite. As palavras que, no que diz respeito a mim, são um pouco exageradas, mas servem para mim envaidecer um pouco, ter um pouco de energia para enfrentar aí esse diálogo sempre caloroso e muito agradável com o Pedro, um amigo também que eu admiro profundamente, em relação ao qual as palavras não foram exageradas. Também eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. É bom ressaltar a compreensão de universidade que eu compartilho com o Pedro, com o Marcelo, que é esse ambiente fraterno em que nós estamos unidos em torno de um propósito comum, que é a busca da verdade. A verdade que não é algo que se alcança facilmente, ela tem o seu valor porque ela apresenta, para alcançá-la, as suas dificuldades, os seus obstáculos. E, acima de tudo, esse momento, como outros momentos que nós tivemos a oportunidade de compartilhar, é um momento agradabilíssimo e de enriquecimento, de realização, porque é um momento onde a gente pode conviver, né? Nessa convivência em torno de um objetivo comum, de nos conhecer, de contrapor as nossas ideias, de aprendermos uns com os outros. Então, eu não preparei assim uma lição, uma exposição, uma aula sobre direito natural. Eu acho que não caberia. Eu acredito que muito mais que isso, como eu dizia, esse momento é singular e em virtude da possibilidade do diálogo. Então, eu só tracei algumas ideias gerais, né, que procuram pontuar alguns aspectos da minha compreensão do direito natural que seriam relevantes nesse diálogo com o Pedro e com todos os aqui presentes. E depois nós possamos reservar um tempo maior para as perguntas e por essa troca de ideias. Tá? Naquilo que o Marcelo me convidou, eu estou aqui como representante da visão do direito natural e, portanto, para apresentar essa visão e, dentro da medida, defender as teses que são acolhidas por ela na compreensão do fenômeno jurídico. E um primeiro esclarecimento que me parece pertinente é com o próprio termo direito natural e com a designação daqueles que, de alguma maneira, se dedicam, se identificam, se filiam a essa forma de compreender o direito. Geralmente, quando a gente fala em jusnaturalismo, jusnaturalista hoje, me parece que é muito comum que venha à tona como imagem ideal desse jusnaturalismo o pensamento que foi dominante durante os séculos XVII e XVIII,
aqui no Ocidente. A Escola de Direito Natural, que tem como expoentes nomes como Samuel Pufendorf, ou o Hobbes, Locke, o próprio Grotius, Hugo Grotius, ou o próprio Immanuel Kant. Mas quando eu agora apresento o justnaturalismo, eu não estou me referindo a essa linha de pensamento. Tá? Eu não considero propriamente, apenas em sentido análogo, em sentido aproximado, essa visão do século XVII e XVIII como uma visão estritamente justnaturalista. Eu prefiro chamar esses pensadores de racionalistas, tá? Uma visão racionalista do direito. E quando eu apresento aqui o justnaturalismo, eu estou me referindo a uma outra linha de pensamento, uma outra forma de tratar o direito que está presente em outros autores, filósofos e juristas, como é o caso de Platão, como é o caso de Aristóteles, de Cícero, dos juristas romanos, dos juristas medievais, como Agostinho e Tomás de Aquino. Então, é essa linha de pensamento que eu vou querer aqui expor brevemente e cuja visão do direito eu vou aqui defender no diálogo com o Pedro e com todos vocês. Nesse sentido, que seria uma teoria da lei natural, esse justnaturalismo que eu vou chamar de justnaturalismo clássico. Primeiro, é importante ressaltar, como alguns autores já disseram, que essa é a tradição central do Ocidente. Essa é a forma de compreender o direito que caracterizou o pensamento ocidental desde a antiguidade até os séculos XVII. De tal modo que é impossível compreender a história ocidental, a história jurídica ocidental, sem conhecer minimamente essa forma de explicar o fenômeno jurídico proposto por esses teóricos. Tá? E, enquanto visão central, ou tradição central do Ocidente, também é importante dizer que não existe uma absoluta hegemonia entre o pensamento desses autores. Cada um deles terá as suas características próprias. Mas, em comum, uma teoria da lei natural, essa visão justnaturalista, uma teoria da lei natural teria algumas características básicas. Primeiro, é uma teoria. É uma teoria, o que significa que é uma explicação. É uma tentativa de explicar algo. Tá? O que se procura explicar? Se procura explicar a realidade jurídica, mas, além da realidade jurídica, uma teoria da lei natural, uma teoria justnaturalista, tem um objeto de estudo mais amplo. E esse objeto de estudo mais amplo é o próprio agir humano. Portanto, uma teoria do direito natural, uma teoria da lei natural, não se restringe ao direito, se restringe à ação humana, ou melhor, tem o foco na ação humana, no agir humano. É uma tentativa de explicar a ação humana, procurando responder fundamentalmente uma pergunta: como eu deveria agir? Como eu deveria agir? Por óbvio, aqui se pressupõe uma antropologia, a ideia de que o ser humano é um ser livre, que ele é capaz de tomar decisões livremente, e tendo liberdade, possibilidade de escolher, ele se depara com essa situação em que ele pode fazer uma escolha certa ou uma escolha errada. E daí é que emerge essa pergunta: como eu deveria agir aqui? Diante da opção de ação que eu consigo enxergar, que se põe para mim, como eu consigo discernir a ação adequada, a ação correta, a ação justa, a ação moral, o que for? Isso pressupõe, para que eu possa responder essa pergunta, uma outra pergunta, logicamente anterior a ela, que é: como agimos? Como o ser humano age? A primeira pergunta, como devemos agir, é uma pergunta que tem um caráter normativo, prescritivo. Ela pretende apontar um critério, apontar diretrizes. Mas, para que ela faça isso, ela antes precisa se ocupar de compreender como se dá descritivamente o comportamento humano. Então, quando se fala de uma teoria justnaturalista, antes, mais do que tratar do fenômeno jurídico, ela está se ocupando disso, de como o ser humano age, de como o ser humano deveria agir. E a resposta que é dada, naturalmente, não é uma resposta simples, como vocês podem imaginar, mas toda ela pode ser sintetizada numa tese central, de que existem certos critérios, certas diretrizes que são inerentes à condição humana
e que servem de parâmetros para que eu possa definir, apontar a correção ou incorreção das escolhas que o ser humano faz. O nome que se dá a esse conjunto de critérios, de diretrizes gerais, genéricas, abstratas, que pautam a ação humana, orientando-nos à ação e que também, por consequência, serve de parâmetro para que eu possa avaliá-la, é lei natural. Então, quando se fala em lei natural, eu estou falando de algo que é uma lei, ou seja, uma ordenação da razão, algo que ordena, que organiza o meu raciocínio em vistas à ação. A lei é algo que orienta o meu agir para um fim. Quando eu falo em lei natural, eu estou dizendo que esses critérios não são todos eles frutos de uma mera vontade humana, de uma mera eleição ou convenção individual ou social. Que os critérios que me pautam a agir não são todos eles criados pela sociedade ou pela vontade individual. Que a própria existência da possibilidade de que os indivíduos elejam certos critérios e que a sociedade determine certas diretrizes de relacionamento social depende de que, pela própria condição humana, já pré-existem algumas diretrizes anteriores a essa vontade individual e social e que não podem ser alterados, ou melhor, repelidos por essa vontade individual e social. Ainda, claro, que a gente possa violar, a gente possa ignorar ou a gente possa, inclusive, resistir a essas diretrizes. Eu vou citar um exemplo, eu vou privilegiar exemplos simples, porque eu sei que depois as coisas vão ficando complexas. Por exemplo, existe um critério, uma diretriz, que é um princípio, um dos princípios fundamentais da lei natural e que orientam o ser humano, todo e qualquer ser humano, a agir buscando preservar a própria saúde ou a sua integridade física. Isso não é assim porque nós escolhemos. Isso é algo inerente à condição humana. Tá? Mesmo que eu haja mal, não importa se eu estou agindo mal ou se eu estou agindo bem, eu consigo perceber que todo e qualquer comportamento humano procura, corretamente ou incorretamente, adequado ou inadequadamente, ser um agir, ser uma escolha, uma eleição que promova a minha própria saúde, ou que promova a minha integridade física, ou que pelo menos me impeça de ficar doente ou sofrer alguma lesão corporal. Percebe? Então, essa seria uma diretriz da lei natural. Eu posso, ainda assim, violar isso. Eu posso intencionalmente querer ficar doente. Sei lá, alguém numa situação louca como a gente está vivendo hoje, não, eu quero pegar Covid. E, portanto, eu vou lá para o hospital, me abraço nas pessoas que estão doentes, eu quero pegar Covid. Ele pode fazer isso. Tá? Eu posso violar essa diretriz, mas não significa que é uma diretriz necessária, significa que é uma inclinação, é uma tendência. Tá? Mas mesmo uma pessoa, quando ela toma essa atitude de ir para o hospital, abraçar os doentes que estão com Covid, para pegar Covid também, ela o faz porque certamente existem outras diretrizes que são próprias da condição humana e que o motivam a agir dessa forma. Por exemplo, talvez ele esteja fazendo isso porque ele está envolvido no experimento científico e ele está querendo entender melhor como é que o Covid afeta a pessoa. E ele entende, portanto, que para conhecer melhor o Covid, ele tem que ter o Covid. Ele seria um melhor cientista se ele vivenciasse a experiência da doença. E, portanto, ele decide adquirir Covid porque ele entende percebe que conhecer isso é algo bom, é algo que o realiza, é algo que dá sentido. Ser um cientista capaz de oferecer uma descrição completa acerca do Covid é algo que vai o realizar. Há várias diretrizes, como vocês percebem, há vários fins, bens que são inerentes à condição humana e que dão razões, que dão motivos para que a gente faça escolhas e que nos permitem avaliar as escolhas que são feitas. Nos casos que eu exemplifiquei,
ainda que essa pessoa, esse cientista, tivesse uma razão, um motivo para ir para um hospital e abraçar os doentes com Covid, que é ter uma capacidade de descrever e explicar melhor a doença cientificamente, eu posso dizer que talvez a ação dele não tenha sido muito adequada, porque, no fim das contas, eu vou dizer que ele poderia ter outras formas de alcançar o mesmo objetivo que fossem mais razoáveis do que essa. Na medida em que, ao fazer isso, ao adquirir a doença, ele estaria colocando em risco a sua própria saúde, a ponto de, inclusive, vir a óbito. Então, eu vou dizer que talvez essa ação dele não foi adequada. Agora, e eu friso aqui que em nenhum momento a lei natural por si mesma, ela, enquanto lei que aponta diretrizes para a ação, aponta fins que dão razões, motivações para que as pessoas façam as escolhas, em nenhum momento ela está atuando de um modo cogente, no sentido de que ela é determinística, ou no sentido de que ela aponta concretamente o que, de modo preciso, eu tenho que fazer aqui agora. Ela funciona como se fosse uma bússola. Ela me aponta um norte. Agora sou eu que tenho que escolher se eu quero seguir por aquele caminho ou não. Eu preservo um grau de liberdade de escolha para a realização desses fins que eu percebo na minha própria condição humana. E de um modo bem simplificado, pulando uma série de etapas de raciocínio, aqui é que entra o direito. O direito ele surge como uma necessidade da própria lei natural, na medida em que, ao apontar apenas fins indeterminados, que não são específicos, eu vou ter a necessidade de especificá-los na minha vida, e mais do que isso, eu vou ter necessidade de que essas especificações também estejam em compatibilidade com as que os outros fazem, com que aquelas escolhas que eu faço devem estar compatíveis com as de vocês, em primeiro aspecto, e segundo, eu só vou conseguir efetivamente determinar essas escolhas se eu estiver interagindo com vocês. Um dos papéis do direito, portanto, será o de determinar, o de concretizar, o de especificar algumas diretrizes de convivência com base nessas diretrizes, ou pelo menos que não se oponham a essas diretrizes da lei natural e que sirvam de parâmetro para as escolhas que as pessoas vão adotar na sua convivência social. Nesse sentido, não existe uma dicotomia entre direito positivo e direito natural, o que é algo que também eu percebo que está no imaginário das pessoas que se deparam com uma visão justnaturalista. Eles partem do... Não, o justnaturalista é aquele que defende que existe uma ordem do direito natural, onde todas as respostas ideais sobre o direito estão ali contidas e que vão servir de parâmetro para a construção e avaliação do direito positivo. Não é isso que um justnaturalista pensa. O que existe é o direito positivo. Ponto. O direito natural é apenas um referencial em que, eu diria, é o conteúdo de boa parte do direito positivo imediatamente ou mediatamente. Por exemplo, quando eu digo que a integridade física é um bem para o ser humano, em razão da integridade física ser um bem para o ser humano, que nós temos uma série de normas jurídicas que, de alguma maneira ou de outra, vão procurar garantir ou promover a integridade física. A forma como isso vai acontecer não é dada pela ordem natural e nem pelo direito natural. É fruto de uma convenção social, de uma construção social. Vamos ser nós que socialmente vamos discutir e, considerando as nossas circunstâncias, a realidade da sociedade em que a gente vive, nós vamos deliberar acerca dos meios mais adequados de preservação e promoção da integridade física, de modo a que as pessoas possam fazer escolhas mais acertadas e que nós possamos conviver mais harmonicamente em sociedade. Com isso, eu já vou encerrando, que eu já falei mais tempo do que eu imaginei que eu ia falar. Com isso, a gente afasta algumas objeções que são comuns
do pensamento juspositivista ao jusnaturalismo. O juspositivista vai dizer que o jusnaturalista condiciona a validade jurídica das normas jurídicas do direito positivo a um critério moral. Isso é falso. A validade jurídica depende dos critérios estabelecidos pela ordem jurídica. Agora, isso não significa que haja uma separação absoluta entre direito e moralidade. Por quê? Como seres humanos, nós conseguimos identificar que uma determinada norma é válida juridicamente e ainda assim a gente diz, mas isso é injusto. O Pedro, que é do direito tributário, concorda comigo. Nós reconhecemos que existem várias normas tributárias que são válidas juridicamente e que são injustas. Todo fim de ano, quando eu tenho que pagar o imposto de renda, eu arranco os cabelos, porque é um absurdo, é um assalto, isso é injusto, mas em nenhum momento eu vou dizer que é inválido. Um jusnaturalista concordaria com esse mesmo julgamento. Olha, eu reconheço que essas normas do direito positivo brasileiro que estabelecem os critérios para o imposto de renda são válidas, porque passaram pelos procedimentos todos estabelecidos pela ordem jurídica brasileira e, portanto, são válidas juridicamente. Mas eu percebo que há uma injustiça e que não é uma mera impressão subjetiva, porque eu percebo que a carga tributária é muito alta e eu não vejo fazerem nada com o dinheiro que eu pago. Então, há uma certa injustiça aqui. Enfim, eu vou parar para aqui, eu vou interromper propositalmente a minha análise, porque eu já dei, inclusive, aqui uma deixa para o Pedro. Passo a palavra de volta para o Marcelo, para que a gente possa, depois da sequência, continuar com o diálogo. Muito obrigado. Bom, vocês já viram que a profundidade que o professor Elton costuma estudar o tema é grande, de modo que em pouco tempo ele consegue tocar questões existenciais à própria estrutura e fundamentação da teoria do direito. Eu vou deixar para fazer algumas perguntas talvez depois e passar de imediato a palavra então para o professor Pedro. Obrigado, professor Marcelo, é uma alegria. Eu vou só dizer que todos os elogios, então, são devidos mesmo. Eu sou tudo isso que o Marcelo disse, com um pequeno detalhe. O Marcelo e eu somos colegas desde o 3º ou 4º semestre da faculdade e somos amigos provavelmente alguns dias depois de que nos encontramos neste semestre. Então, podem acreditar em tudo que ele diz. Apenas eu gostaria de fazer um comentário que é: a amizade costuma ser muito generosa e anestesiar o senso crítico. Então, ele pode ter dito toda a verdade, mas o senso crítico dele está anestesiado pela amizade de tantos, enfim, certamente mais de uma década, se não quase 2. Então, obrigado, Marcelo, pelo convite. Esse é um tema que eu fico muito feliz de debater com o Elton, porque certamente, né, Elton, sob esse título já é a segunda vez que a gente debate, né, com o mesmo título, né? Então, eu como já disse a primeira vez, eu não sou a pessoa mais indicada para debater positivismo, porque veja, eu sou um esforçado em teoria do direito, né? Não é algo que eu me dedique com tanto afinco como o professor Elton, né? Mas eu já tive debates muito interessantes e aqui com o Elton e com o nosso colega o professor Arthur Ferreira Neto também. E aqui eu tenho a vantagem de ter só um contra mim, né? Porque nos debates que incluem o Arthur é sempre dois contra um, tá? Então eu estou em vantagem hoje, né, Elton? Eu não vou, se eu apanhar, eu vou apanhar pelo menos menos, tá? O que me deixa bastante aliviado. Eu vou falar, enfim, bastante rápido para que a gente possa ter o debate, a troca de ideias, que me parece ser o melhor. Mas eu queria deixar algumas ideias fixadas desde o início. Tá?
A primeira delas é que o positivismo existe e existe o que fizeram do positivismo. Tá? Existe o slogan positivismo. Tá? Então, existe efetivamente a teoria jurídica do positivismo ou do positivismo jurídico. E existe tudo o que se fala do positivismo, né? E muitas vezes o que se fala sob o rótulo de positivismo não tem a ver com o que efetivamente a teoria do direito positivo propugna, defende ou ainda com os objetos que ela pretende tratar, certo? Então, há alguns temas, e depois eu vou falar pelo menos de 2 temas. Um deles, certamente, o formalismo, né? Enfim, você está aplicando as normas de uma maneira positivista. Veja que esse é um slogan que talvez não tenha nenhuma relação direta com o que o projeto do positivismo jurídico tenta fazer. Tá? Então, isso eu gostaria de deixar fixado. Existe o positivismo jurídico, o positivismo, a teoria do positivismo jurídico. E existe o que fizeram com ela. Tá? E o que fizeram com ela é muito mais ampla. Muito mais ampla. E se aplica para uma infinidade de temas que muitas vezes a teoria do direito positivo sequer se preocupou. Tá? Então eu vou tratar especificamente do que é o positivismo para a gente depois ver o que o positivismo não quer. Ou derrubar talvez 2 mitos específicos do positivismo e ao final terminar vendo 8 itens nos quais há sobreposição completa ou pelo menos não contradição ou não negação entre o direito natural e o positivismo jurídico. Tá? Isso me parece ser muito relevante, porque às vezes parece que a gente contrapõe um e outro, mas como o Elton bem mostrou, há similitudes, há aproximações, há, obviamente, algumas diferenças fundamentais. Mas muita coisa do que o Elton disse, me parece que um positivista jurídico não negaria, né? E talvez muitas coisas que eu diga agora, um adepto do direito natural, pelo menos de uma corrente do direito natural, certamente também não negaria. Tá? Então, vejam, isso eu gostaria de deixar fixado, o positivismo jurídico e o que fizeram dele. Tá? Então, eu, às vezes, em sala de aula, tento combater isso, mas muitas vezes eu simplesmente deixo passar. Por quê? Porque é um rótulo, é um slogan, positivismo. Isso é ser positivista. Tá? E muitas vezes, enfim, simplesmente é melhor não combater e deixar o rótulo seguir. Tá? Uma outra questão importante é que o positivismo é uma teoria relativamente jovem no direito. Tá? Então, o professor Elton mencionou que vem pelo menos 2000 anos sendo discutido, né, o direito natural, ou a lei natural, ou o justnaturalismo. Se a gente quiser, o direito, a teoria do direito positivo, por assim dizer, do positivismo jurídico, ela vai iniciar com Bentham. Então, a gente está falando aqui de 300 anos de idade. Tá? E essa é a razão pela qual eu me considero um positivista, né, Elton? Tu conhece essa piada já. É porque eu não tenho capacidade de estudar tanto. É muitos séculos e muitos milênios para voltar. Não dá tempo de voltar 2 milênios para estudar lá a Grécia, depois os romanos e saber o que é essa tal de lei natural, né? Então eu fico aqui com alguns séculos e eu especificamente fico com menos de 1,5 séculos, né? Então de Kelsen para frente, porque é menos coisa para ler e menos desafios para enfrentar. Né? Então as minhas limitações intelectuais impõem que eu seja um positivista. Tá? Eu não tenho capacidade intelectual para ser um justnaturalista. Essa é a verdade. Mesmo que quisesse, não teria como ser. Tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, então. Veja, são 3 pontos que eu gostaria de tocar. O primeiro deles é o que é o positivismo. O segundo é o mito do positivismo, ou pelo menos um mito do positivismo. E o terceiro é intersecção entre positivismo e justnaturalismo. Primeiro, o que é o positivismo? Então, positivismo nada mais é do que uma teoria que vai defender
que o direito depende de fontes sociais para existir enquanto ordem jurídica. É isso. O direito, para existir, precisa ser emanado de uma fonte social. Tá? O fato de ser justo, eficiente, bom, prudente, não diz respeito à existência do direito. Tá? O mérito ou demérito de determinado ordenamento jurídico não reafirma ou infirma a sua existência ou mesmo a sua validade. O positivismo jurídico, então, está interessado em definir o que é o direito. Muito bem. Então, o direito, vejam vocês, ele tem um domínio limitado, né? Não é a força que faz o direito. E é por essa razão que o positivismo jurídico vai exigir que, dentro do conceito de direito, exista também o de sanção. Então, como não há digamos, um elemento fora do direito a impor a obrigatoriedade, a gente vai precisar de sanção. Tá? Como é que a gente justifica se a fonte social? Como é que eu justifico, então, essa fonte social, a emanação de uma fonte social? Bom, eu posso usar dois, e eu falei que eu não vou muito longe, né? A gente pode usar dois, pelo menos, autores que justificam isso. O primeiro é Kelsen. Né? Então, Hans Kelsen vai tratar na tal norma fundamental hipotética, né, que não é derivada de outras normas. E se a gente quiser, a gente pode dizer que a norma fundamental hipotética nada mais é do que a Constituição deve ser obedecida. É isso. Tá? E a partir dela, nós vamos emanar as outras normas jurídicas. É isso. Tá? Obviamente que já vai vir alguém, já deve estar perguntando, mas e qual é o fundamento de validade da própria Constituição? Tudo bem. Vejam. É por isso que uma teoria precisa iniciar em algum lugar, e aí já escuto as críticas do Elton dizendo, bom, mas se é assim, o fenômeno não está bem explicado. Tudo bem, pode ser. Está concedido esse ponto. O fenômeno talvez não esteja bem explicado. Mas a teoria pretende indicar o que é o direito. É isso. Tá? Então, se a gente quiser, dá para explicar isso. E aqui é um texto que eu julgo um dos textos mais interessantes que eu já li, de um positivista, John Gardner, professor da Universidade de Oxford, na qual ele vai defender que a Constituição tem que ser respeitada, é quase como um ato de fé. Eu tenho fé que a Constituição vai ser respeitada. E aí, então, a partir daí, eu posso emanar as próximas normas de um sistema jurídico existente e válido. Tá? Ele vai dizer que o direito é um leap of faith, né? Esse salto de fé, o alto de fé. Né? É isso. Então, nós temos que acreditar que a Constituição deve ser obedecida. É isso. Assim como alguns acreditam em Deus, a gente vai ter que acreditar na Constituição. Ah, mas isso aí, já virou transcendência de novo. Não. Então, voltamos a um outro autor mais recente, Herbert Hart. O que ele vai dizer? É o reconhecimento. Né? A gente vai ter o reconhecimento social e uma estrutura que vão legitimar essas fontes sociais. Tá? Então, eu vou ter o reconhecimento, tá? Sai desse transcendencialismo keuseniano, né, da norma fundamental, hipotética, pressuposta, e coloca no reconhecimento social, tá? Esse critério último de validade. Certo? Muito bem. Tudo isso para dizer o que nós podemos extrair daqui, ou pelo menos construir disso tudo. Que a teoria do direito, do positivismo jurídico, está preocupada em definir efetivamente o que é o direito. É isso, nada mais. Ela não pretende fazer grandes
incursões sobre outros problemas, tá? Ainda que ela venha a fazer. Certo? Muito bem. Os positivistas, pelo menos Kelsen e Hart, vão dizer que o direito em si não tem nada de especial. Tá? É possível imaginar outras sociedades que se organizem sem o direito. O direito é só um elemento que nós escolhemos, como tal, para organizar uma sociedade complexa. É isso. Tá? A gente pode imaginar uma sociedade sem direito? Bom, essa é uma alegação, pelo menos, dos positivistas. Né? Certamente é difícil imaginar isso. Né? Mas alguns deles vão dizer que o direito não tem nada de especial. Tá? Ele é só mais um instrumento social. Tá bem. Vamos lá. O positivismo, então, se preocupa também com a validade dentro do sistema. Então, o ordenamento jurídico deve possuir normas válidas. E eu reitero, a validade jurídica não se confunde com a validade moral do direito. É por isso que a gente vai chegar e ler na segunda edição do Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen, no qual ele vai dizer um Estado que de forma válida, emana normas ou emana regras que prevêem o assassinato de pessoas com base única e exclusivamente em crença religiosa, ele vai dizer, nós podemos condenar moralmente da forma mais veemente e drástica esse ordenamento. Mas isso não significa que essa nação não tenha um direito. Tá? Vejam, por que isso é relevante, esse fato? Porque Kelsen era um judeu fugido que estava nos Estados Unidos exilado e que, veja, mesmo depois de ver os horrores cometidos durante o nacionalsocialismo alemão, ele disse, veja, eu não estou discutindo esse ponto, eu quero me fixar no que é o direito, na existência válida de normas jurídicas, só isso. Tá? É isso. Muito bem. Eu consigo saber, vejam, qual é o direito sem saber se elas são moralmente válidas ou não, se elas têm uma aceitação moral pela sociedade ou não. É isso que era a preocupação dele. Saber o que era o direito sem precisar perquirir se existe uma aceitação moral daquelas normas. Tá? Isso pode parecer bastante contraintuitivo, é fato. Mas esse, pelo menos em grande medida, era o projeto positivista. Tá? Vejam, a validade jurídica é diferente da validade moral. Um positivista não nega que possa haver aqui um problema na validade moral de uma norma. O que ele está dizendo esse é um outro problema. Um outro problema. E nem mesmo uns positivistas mais empedernidos que há, Joseph Raz, vai negar algum tipo de elemento moral no direito. Vejam que o Raz mesmo diz a pretensão de autoridade do direito é uma pretensão moral. Mas depois disso, a gente precisa de fontes sociais. Tá? Muito bem, eu não quero me estender, eu teria mais para falar sobre positivismo exclusivo, positivismo inclusivo e tese da falibilidade e a tese da separação, mas a gente pode deixar isso para os debates. Tá? Eu gostaria de partir para o meu segundo ponto, que é o mito, pelo menos um deles, que é o mito da aplicação formalista do direito como sendo positivista. Né? Então, cumprir literalmente uma regra no Brasil virou sinônimo de positivismo. Tá? E só para deixar assim muito claro, esse é um mito que não deve mais prosperar. Por quê? Primeiro porque Hart mostrou que os dispositivos têm uma textura aberta, então veja, um positivista que está dizendo o texto não resolve o problema por si, porque o texto tem textura aberta. Ele é ambíguo, ele é vago, ele é indeterminado. Tá?
Então, o que ele está dizendo é, dentro desse texto, a gente vai ter que descobrir se a decisão ainda é jurídica ou se ela é uma decisão absolutamente discricionária e talvez política. Tá? Mas ele não está dizendo que o positivismo demanda uma aplicação formalista. Não, ele próprio está dizendo. As palavras do direito são vagas, possuem uma textura aberta. Eu sei, eu tenho zonas de certeza positiva, zonas de certeza negativa, mas tenho zonas de penumbra, na qual eu não sei se o direito é aplicável ou não. Tá? E o segundo mito também é o mito do nazismo, né? O positivismo foi o que possibilitou o nazismo juridicamente. Vejam, aqui, assim, isso efetivamente não é verdadeiro por uma razão muito simples. Quando se vai à aplicação do direito durante o nacionalsocialismo alemão, o que se tinha era tudo menos aplicação formalista do direito. Tá? O que se tinha era uma interpretação ilimitada, com base em conceitos absolutamente vagos. O são sentimento do povo, por exemplo. Tá? E aqui, obviamente, fica a sugestão do livro do Bernd Rutters, né? Interpretação ilimitada, né? Unbegrenzte Auslegung. Tá? Eu acho que tem tradução para o espanhol desse livro, certo? No qual ele demonstra como a interpretação durante o nacionalsocialismo foi qualquer coisa menos formalista. Tá? E havia a utilização de princípios, esses princípios absolutamente vagos, transcendentais, se a gente quisesse, extrajurídicos, para a solução dos problemas. Bem? E para finalizar, eu gostaria então de dar os meus 6 pontos, eu disse 8 antes, mas eu me corrijo, 6 pontos de intersecção entre o direito natural, ou a teoria do direito natural, e a teoria do direito positivo, ou o positivismo jurídico. Tá? E eu começo isso colocando o Elton numa saia justa, porque eu me preparei para esse debate, assim como fiz para os outros, lendo um texto de um dos maiores expoentes do pensamento do direito natural, que é John Finnis, né? E um texto chamado A Verdade no Positivismo Jurídico. Né? Então é The Truth in Legal Positivism. Né? É isso. Então, o maior expoente do direito natural tem um texto chamado A Verdade no Positivismo Jurídico. Então, assim, eu tinha pensado, meu querido amigo Marcelo, de simplesmente ficar aqui e mostrar a capa do texto, né? E não dizer mais nada. Dizer, olha, quem está dizendo que o positivismo é verdadeiro é o Finnis, não sou eu. Tá? Mas aí seria, enfim, um debate muito rápido, né? São 6 as intersecções. Primeira delas, o direito natural não nega a importância das fontes sociais para a criação do direito. Não nega. Né? O direito natural não nega a importância do direito positivo. O direito natural não nega a pretensão de autoridade do direito. E aqui cito outro artigo do Finnis, Law as Coordination, né? Direito como coordenação. Então, o direito serve para coordenar a nossa vida em sociedade, regular positivamente. Né? O direito natural não nega a importância de definir os limites do que é e do que não é direito. Não nega. O direito natural não nega que há amplas parcelas do direito no qual qualquer valoração sobre o mérito ou a correção do direito é irrelevante. Há grandes parcelas nos quais a valoração moral do direito não é relevante. E o direito natural não nega a falibilidade moral ou a sua possibilidade do direito. Tá? Então, todas essas são afirmações que não são negadas pelo direito natural e são afirmadas pelo positivismo jurídico. Então, daí as intersecções entre o direito positivo e a teoria do direito natural. Né? Bom, para finalizar, o que eu diria, meu querido amigo Marcelo, meu querido amigo Elton, a gente tem certamente muito mais coisas em comum
do que divergências. No que a gente diverge é uma divergência muito profunda. Mas há elementos muito próximos entre a teoria do direito natural e o positivismo jurídico. Tá? Então, me parece que a gente pode focar nessas aproximações, debater as divergências e, por favor, esquecer o rótulo do positivismo jurídico, né? Tratar o positivismo jurídico pelo que ele efetivamente é e não por aquilo que querem que ele seja. Tá bem? Então, eu agradeço novamente o convite, meu caro Marcelo, e aguardo os debates e me coloco, obviamente, à disposição de todos para questionamentos, críticas e pauladas. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Eu acho que nós podemos já, talvez, oferecer ao professor Elton alguma observação que gostaria de fazer. E eu já fiquei curioso o que o professor Elton considera que, na visão apresentada pelo professor Pedro, seria o grande elemento de distinção. Então, por favor, professor Elton, faça as considerações que achar cabíveis e, se quiser, responde também essa pergunta que eu fiquei aqui. Depois o Pedro vai ter a oportunidade de responder, só nós não vamos fazer como normalmente funciona essas investigações de grandes operações de processo penal, onde bota cada diretor numa sala para ser interrogado em simultâneo, sem poder se ouvir, né? Começamos com Elton e depois vamos ver o que o professor Pedro coloca essa questão. Não? Eu acho que agora sim. Ah, sim, agora deu. Tu tinhas me mutado aí, eu não conseguia tirar o... Agora sim. Bom, obrigado, Pedro. Novamente confirmou todos os elogios que o Marcelo fez a ele. Mostrou que o Marcelo não está cego pela amizade, pelo contrário. Na verdade, o Marcelo, com todas as suas qualidades, consegue enxergar pessoas do nível que ele tem. E destaco especialmente a oratória do Pedro, capacidade de concatenar os argumentos de uma forma a convencer os seus interlocutores, o que é próprio do excelente advogado que ele é. Agora, eu vou aproveitar que o Pedro citou 2 artigos do Finis e completar a informação que ele não passou. O Finis mostra vários pontos em comum entre o justnaturalismo e o justpositivismo, reconhece os méritos do positivismo, mas termina mostrando que o positivismo, lamentavelmente, não concluiu o seu projeto e, portanto, se torna insatisfatório. Sem dúvida, e eu começaria dizendo uma coisa, a ideia da positividade do direito, de que o direito tem esse característico de ser positivo, ou seja, de ser fruto de uma convenção social, de ser fruto de um acordo social, não foi desenvolvida, e uma teoria sobre isso não foi desenvolvida pelos justpositivistas a partir de Bentham e companhia. Isso começou muito antes, né? A primeira vez que isso foi articulado, que isso foi explicado, inclusive adotado, assumido como correto, foi feito pelos justnaturalistas, né? E por isso há tantas convergências entre o justpositivismo e o justnaturalismo, porque o justpositivismo é uma seção do justnaturalismo, é uma parte do justnaturalismo. É como se o justnaturalismo fosse uma faca ultra afiada, com seu cabo de madeira trabalhado. O justpositivista chegou, olhou para a faca, para que eu preciso do cabo? Vamos tirar o cabo. Basta a lâmina afiada, afinal é para isso que serve a faca. E com a lâmina afiada, o justnaturalismo segura e começa a cortar as coisas, inclusive a própria mão. E o justnaturalista vai dizer, não, coloca o cabo. E ele diz, não, o cabo é importante, mas não sou eu necessário. Não sou eu que vou dizer que ele é necessário. E o justnaturalista não, precisa do cabo, senão você não vai usar direito. Mas ele funciona, a faca funciona sem o cabo.
Não, com cabo vai ser melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, pelo que o Pedro mesmo disse, o justnaturalista não nega que existem fontes sociais e que elas são necessárias para a ordem jurídica. O justnaturalismo não nega, como o justpositivismo diz, que existe uma distinção entre direito e moral. Agora, o problema é que o justpositivismo, ao afirmar que há uma separação, uma conexão que não é necessária entre direito e moral, fala apenas do direito e não fala da moral. Como é que eu posso distinguir as duas coisas sem explicar o que é uma das coisas que eu estou tirando? Ele diz, a lâmina é importante, é isso que interessa, o cabo não. Mas você sabe o que é o cabo? Para que ele serve? Para dizer que ele está desconectado e é contingente? Fale sobre o cabo. O que é a moral para você, positivista? Né? O que é... O Haas diz, a autoridade do direito tem uma pretensão moral. Mas o que é essa moral? Outro problema. Se o direito é um mero fato ou consenso social, como é que daí eu consigo construir toda a praxis jurídica com um caráter valorativo? De onde é que vêm esses valores jurídicos? Vem dos meros fatos sociais? Não pode ser, né? Porque se fosse assim, então eu teria de concordar que, de alguma maneira, mesmo que não intencionalmente, o positivismo deu margem para situações como o nazismo na Alemanha. Ou ainda, que nas circunstâncias de hoje, o justpositivismo não teria como opor de uma maneira categórica ordens jurídicas que, de alguma forma, flertassem com o racismo. Ainda mais, eu poderia dizer, já que o Pedro afirmou que o justpositivismo não é sinônimo de formalismo, que haveria uma margem de penumbra que autorizaria os profissionais de direito a construírem uma interpretação racista da ordem jurídica, ainda que expressamente ela não seja. Quais seriam os parâmetros, os critérios de avaliação? Haveria suficientemente critérios jurídicos para fazer isso? Não, isso é um critério moral ou outras coisas que o profissional do direito vai introduzir. Aí tenta toda aquela história do inclusivo, exclusivo, não importa. Mas a questão toda é a seguinte, ele lida com critérios morais e, portanto, uma teoria do direito nunca será completa sem que ela também traga consigo uma explicação acerca do comportamento humano, das ações humanas, do que é a moralidade, em que medida a moralidade pode ou não interferir no direito, em como isso aconteceria nas situações excepcionais em que isso acontece. E é precisamente isso que o justnaturalismo faz. Ele constrói toda uma teoria do positivismo jurídico e ele aponta critérios que nos permitem conferir autoridade para esse ordenamento jurídico e para avaliar até que ponto esse ordenamento jurídico permanece com esse caráter autoritativo. O justnaturalismo estuda de uma forma mais abrangente o comportamento humano e, por consequência, ele pode apontar critérios que não são meramente técnicos ou procedimentais para orientar o profissional do direito na maneira como ele vai interpretar e aplicar a ordem jurídica. E ele vai dizer, profissional do direito, você, o juiz, advogado que está atuando, você deve aplicar aquilo que é válido, mas você vai ter que fazer uma interpretação, porque é uma textura aberta, como fala o Hart. E ao fazer essa interpretação, você vai ter que tomar esses cuidados aqui. Você não pode aplicar os seus critérios morais imediatamente. Você vai ter que considerar essas circunstâncias. O justnaturalismo, ele sempre afirmou que algumas leis são totalmente injustas, como faz o justpositivismo, e nem por isso deixam de ser leis. Mas ele aponta que nessas situações eu não tenho nenhuma obrigação moral de seguir essas leis, e pelo contrário, moralmente, eu como profissional do direito vou ter que zelar para que as minhas soluções jurídicas não repercutam essa injustiça que está contida na lei. E veja como isso é relevante para a prática do direito. Mesmo para um positivista, ele não vai simplesmente dizer aplique a lei. Isso não é satisfatório para nós.
de tal modo que a teoria do positivismo jurídico acaba sendo uma teoria ilusória, né? Como diz o Pedro, é um ato de fé. O justnaturalismo não se contenta em dizer que o fundamento de direito está na fé. Pelo contrário, o justnaturalista vai dizer que o fundamento do direito não é uma fé, é algo racional. Tá? É algo que é acessível a qualquer pessoa, independentemente da fé que ela tenha. Posso me defender, senão fica... se tu me permitir. Marcelo, posso só dar uma... Respondendo a tua pergunta já, professor Marcelo, assim, a principal diferença, eu vou aproveitar o exemplo do Elton sobre a faca. A gente não tem, se a principal diferença é que a gente não deve ter um ser de um dever ser. É isso. Tá? Então, a faca deve ser usada com o cabo, tudo bem. O fato é que a gente usa a faca porque assim foi disposto, sem o cabo. Muito bem, é isso. Tá? O direito, então, usando esse mesmo exemplo, é para cortar? Muito bem. A faca corta sendo segurada dessa forma? Corta. Muito bem. Ele seria melhor, seria mais justo, seria mais prudente, seria mais eficiente segurando com o cabo? Talvez. Mas não é este o ponto. Né? Eu quero delimitar o que é direito. Tá? Veja, e isso não exclui que eu olhe para o cabo e pense como seria melhor com o cabo. Mas até que alguém inclua dentro do ordenamento jurídico a disposição, use a faca com o cabo, eu continuarei usando ela sem o cabo. Por uma razão muito simples. Isso é o direito. Professor Pedro, posso só fazer uma rápida intervenção aqui, que eu fiquei curioso. Porque o professor Elton fala em faca, cabo, né, e não diz o que vai ser cortado. E eu fiquei pensando aqui muito a utilidade da faca, dependendo, sem o cabo ela é inútil. Ela não pode cortar. Quem quiser cortar uma árvore sem cabo, não vai cortar a árvore. Então, eu fiquei pensando quando, não sei, a gente pode chamar de várias formas isso, uma constrição do real, uma limitação do real, impede totalmente aquilo que se imaginava como uso da faca. Era só essa, eu só botei aqui um objeto a ser cortado, se posso colocar aqui. Deixa eu só responder, Elton, mais duas, se tu me permitir, senão, para a gente não se perder na faca. Tá. A segunda é o que se chama de o toque de Midas, né, do positivismo. Tá? Ele não nega a existência de uma moral social. O que ele diz é, uma vez internalizada por meio do direito positivo, ela se torna direito. Vejam, o que a gente precisa é de um instrumento de juridização dessas valorações morais. É isso. Eu posso sim internalizar a moral para dentro do direito por meio das fontes sociais. É o que se chama de toque de Midas, né? Então, o que o direito toca e pega as fontes sociais, toca, se transforma em direito. Ainda que, né, no momento pré-legislativo tenha um conteúdo puramente moral. Tá? E aqui eu quero só dar o terceiro ponto, que é o seguinte, e essa é uma objeção que eu já fiz algumas vezes, que me parece ser muito interessante. Vejam, a gente separa o direito da moral da mesma forma que a gente separa o direito da economia. Certamente há sobreposição entre alguns elementos do direito e da economia, mas ninguém vai dizer que há dependência entre dizer o que é direito com relação à economia. A gente separa o direito da filosofia. Certamente há sobreposição entre o direito e a filosofia, mas ninguém vai dizer que há dependência entre o direito e a filosofia. E aqui a gente pode dizer teologia e assim por diante. Tá? Então, esse elemento essa objeção me parece muito relevante. Ninguém nega a sobreposição de uma e outra. O fato é que a gente precisa saber o que é o direito e o que é a moral. E é só isso que o projeto positivista tenta fazer. Só isso. Obrigado. Mas,
Obrigado, Pedro, mas só começando por essa última. Esse também é o projeto justnaturalista e sempre foi mostrar que o ato humano é unívoco, é único, é unitário, mas que existe uma autonomia entre o campo jurídico, o campo moral e o campo econômico. Tá? Acontece que ainda assim é um ato humano. O que parece, o justpositivismo quer separar de tal forma que nós não tenhamos mais uma pessoa agindo. Nós tenhamos uma esquizofrenia, onde a pessoa agora eu sou jurista, eu só sigo o que é válido. Agora eu sou um crente, eu sigo o que a minha fé diz. Agora eu sou um economista, eu busco a eficiência. Não, as coisas estão todas juntas para o agir humano, para as pessoas de carne e osso. E, portanto, eu tenho de ter critérios não só que mostrem o que separem as duas, e nesse ponto, em certa medida, há acordo entre justnaturalista e justpositivista, na medida em que o justpositivismo pegou do justnaturalismo essa separação, mas há uma divergência, porque o justpositivismo não explica de que modo eles se interferem, e, portanto, como é que eu lido com essa interferência. Ele simplesmente diz para separar. Ele diz, não, o direito é só a faca. E na medida em que alguém quiser colocar o cabo, vai ser o cabo também. E até seria bom que seja o cabo. Quando ele fala seria bom, há um juízo avaliativo. Percebe? Existe uma percepção acerca do direito. Se o positivismo tem a pretensão de descrever exatamente o que é o direito, ele não pode se eximir por essa descrição de fazer uma avaliação do mesmo. Eu gosto de usar o exemplo do relógio. Se eu sou capaz de definir o que é o relógio, automaticamente eu sou capaz de fazer uma avaliação sobre se esse objeto concreto é um bom relógio ou não é um bom relógio. Se o relógio é um instrumento para marcar as horas, então, se esse objeto atrasa, é impreciso na marcação das horas, ele é um mau relógio. Se ele não atrasa, se ele é pontual, eu digo que ele é um bom relógio. A mesma coisa vale com relação ao fenômeno jurídico. Ele é separado do âmbito moral, mas o direito tem um propósito. Qual é o propósito do direito? Se o propósito do direito é simplesmente... o positivismo ele tem duas alternativas. Ou o propósito do direito é simplesmente tornar obrigatório o que é perceptível socialmente como um consenso majoritário, ele cai num problema de contradição, de non sequitur. Não, as coisas são assim, logo devem ser assim. Os profissionais do direito entendem que o direito é isso, logo deve ser isso. Cai justamente numa falácia. Ou o contrário, não. O direito tem uma finalidade, tem um propósito intrínseco, que não pode ser um propósito do próprio direito. Vai ser exterior a ele, como o próprio Haas fala. Há uma pretensão moral. E, por consequência, o positivismo tem que explicar o que é essa pretensão moral. E é isso que o justnaturalista faz. Ele diz, olha, o direito não tem um fim intrínseco por si mesmo, direito positivo. O direito positivo ele tem um papel que é dado moralmente, no sentido de que o direito serve para ordenar o convívio social. Por que o direito serve para ordenar o convívio social? Por que a gente tem que ordenar o convívio social? Por que a gente não pode viver no caos? O positivismo não responde isso. O positivismo, o direito é meramente funcional. E o positivismo, o justnaturalista vai dizer, não é meramente funcional. Ele tem um papel estruturante. Ele tem um sentido que transcende o próprio direito e que permite avaliá-lo. Se o direito tem esse papel de possibilitar o convívio social, de regular as relações, então eu posso avaliar se ele está fazendo bem ou mal isso. E mesmo que eu admita que o direito ele está aqui para realizar aquilo que é convencionado socialmente, eu posso fazer uma avaliação se isso está sendo realizado adequadamente ou não. Mesmo nesse sentido fraco. Eu quero mostrar que eu não tenho como separar um juízo valorativo que não é meramente de validade jurídica. Isso não vai determinar se o direito é válido ou inválido. Vai permitir analisá-lo, avaliá-lo, se ele é adequado ou não. Portanto, a existência do direito não pode ser fruto de um mero consenso. A validade, tudo bem.
mas a existência não. A existência do direito, ela não pode ser limitada a um mero consenso, pois se for assim, qualquer coisa é direito, porque qualquer coisa pode ser objeto de consenso social. Eu tenho critérios valorativos que não são estritamente jurídicos e que vão precisar ser considerados na hora de determinar se isso é um direito ou não. Se poderia ser melhor ou pior, se eu tenho que mudar ou não tenho que mudar a lei. Ou eu admito que é tudo subjetivo e vence o mais forte, a maioria, ou eu vou aceitar que existem critérios objetivos, como, por exemplo, a preservação da saúde e da integridade física das pessoas. Isso vai servir de parâmetro para dizer essa lei, apesar de válida, é inadequada, porque ela não está garantindo a saúde corpórea das pessoas. Eu vou ter que alterar isso. Ou que a interpretação dessa norma pode ser melhor ou pior, conforme ela consiga atingir as finalidades para as quais ela foi promulgada. Em outras palavras, o positivismo, ao negar-se a enxergar esse panorama mais alto, mais amplo, ele acaba caindo numa tautologia, de dizer que o direito é aquilo que é considerado direito na sociedade. Sim, eu concordo com isso. E cai numa certa equivocidade, né? De dizer que, por ser isso que a sociedade considera o direito, então isso é que deve ser o direito. Não dá. Eu preciso de algo mais aqui. E é o que eu estou dizendo, esse algo mais é que está faltando. Não é suficiente. Eu não tenho como separar a pretensão descritiva da pretensão normativa avaliativa. Toda vez que eu vou descrever algo, eu estou fazendo uma avaliação. Porque eu estou partindo de uma perspectiva, eu estou considerando que algo é desejável, algo não é desejável. Né? Eu vou entender que essa faca é boa porque ela é muito afiada. Depende. Ela é boa, muito afiada nas mãos de um chefe de cozinha. Nas minhas mãos, eu prefiro que ela seja cega, porque senão eu vou cortar meus dedos quando eu for fazer o alimento. Então, considerando as minhas circunstâncias, uma boa faca é aquela que não é afiada. Nas mãos de um chefe de cozinha, como Pedro, é bom que ela esteja extremamente afiada. Há uma perspectiva de análise descritiva. A faca é um objeto afiado. Agora, não é meramente subjetivo, porque, no caso do comportamento humano, a gente consegue, mediante esforço e reflexão, perceber que existem algumas questões que são básicas e comuns a todos nós. Como exemplos, eu citei a saúde. Eu posso não saber o que é saúde. Eu posso não saber como garantir a minha integridade física, mas eu não vou negar, eu não vou conseguir negar na prática que algo bom para mim é ser saudável, não ficar doente. O conhecimento, eu posso buscar o conhecimento de forma adequada ou inadequada, mas eu jamais vou dizer que a ignorância é algo a ser almejado e que realiza o ser humano. A realização humana é ser um ignorante absoluto. E a prova de que isso não é um instrumento de realização humana é que todos estamos aqui. E a gente está interessado em saber sobre o direito. Qual é a melhor explicação sobre o direito? O justnaturalismo ou o justpositivismo? Como o justnaturalismo e o justpositivismo coincidem? Em que eles se divergem? A gente tem essa curiosidade. E isso está presente na ordem jurídica também, para o próprio profissional do direito. Isso não está alheio à atividade de um advogado e de um juiz, ainda que eles consigam distinguir que uma lei é válida, eles vão considerar esse arcabouço valorativo como parâmetros para avaliar a melhor interpretação, a melhor forma de aplicar a ordem jurídica. E porque isso é tão complexo e tão aberto, a própria ordem jurídica vai tentar limitar essa liberdade, essa discricionariedade do intérprete, estabelecendo critérios positivados, né, que vão dizer para o intérprete qual é a técnica que ele deve adotar para interpretar determinada norma no dispositivo. E dizer, ó, nesse caso, você não pode considerar as suas valorações, as valorações da sociedade. Em outros casos, a norma vai dizer, não, você deve considerar aqui as circunstâncias sociais ou o bem comum. Há sempre, intrinsecamente, ao propósito, ao projeto de descrição
um elemento avaliativo. Portanto, o projeto positivista ele falha na medida em que ele procura seccionar algo que não é seccionável. Ainda assim, é altamente meritório, e ainda mais meritória na versão do Pedro, a proposta positivista, porque ela consegue habilidosamente construir tecnicamente uma explicação satisfatória da ordem positiva. Mas ele não consegue, o problema é que ele tira o sentido dessa ordem positiva. Por que o direito? Para que o direito? E essa pergunta, volto a dizer, essas perguntas são indissociáveis da própria prática jurídica. Um profissional do direito, mesmo que de modo inconsciente, ao aplicar o direito, ao interpretar o direito, ele traz consigo sempre uma visão do papel do direito, para que o direito serve, qual é a sua finalidade. E daí a necessidade de que a teoria jurídica, uma teoria do direito, enfrente também essas questões. Então, essa seria a grande distinção, eu diria, entre o positivismo e o justnaturalismo. O justnaturalismo vai mostrar que o direito tem um sentido, e esse sentido não é dado pelo próprio direito. O sentido é dado a partir do contexto da ação humana, do agir humano. E o justpositivista vai dizer que não, que eu posso me eximir de considerar esses aspectos de sentido, de valorativos do direito, e eu posso descrever plenamente a ordem jurídica simplesmente a partir de fontes sociais. Era isso. Pedro? É bastante coisa do Elton. Eu vou só dizer que essa é um argumento bastante conhecido do Hart, né? Que mesmo a descrição de valores ainda assim é descritiva, né? E aí, enfim, ele é conhecido como a sociologia descritiva, né? Descriptive sociology, né? E me parece que, assim, eu não sei, é bastante coisa. Eu acho que a gente pode abrir para os debates, Marcelo, que talvez seja mais produtivo, porque tem muita coisa que ainda a gente pode ver, assim, o positivismo inclusivo e exclusivo vai responder grande parcela das objeções do Elton, mas se eu falar de positivismo, por exemplo, inclusivo, eu sei que ele vai ter mais objeções ainda. Não, mas veja, positivismo inclusivo nada mais é do que justnaturalismo com outro nome, né? Enfim. Então, acho que a gente pode abrir para o debate e ver o que aparece das discussões e o que a gente pode, a partir das perguntas e dos debates, fazer. Mas eu não sei se eu concordo com a história do relógio. Descrever um relógio ainda é descritivo, não é valorativo, se a gente quiser, né? Eu descrevo um relógio, eu posso descrever um relógio que não funciona, sem dizer que um relógio que não funciona é bom ou ruim. Eu simplesmente digo que ele não funciona. Você pode omitir a avaliação, mas ela já está inerente à tua descrição. Como você mesmo diz, o Hart diz que a avaliação é uma descrição. Bom, eu acredito que vários aqui ficaram com muitas dúvidas, como eu fiquei. E até eu não ia trazer esse exemplo do relógio, mas uma pergunta que eu sempre tenho, talvez uma oportunidade dos professores falarem, me pareceu, pelo menos assim, uma síntese do que disse o professor Elton, é que ele acredita que a grande diferença foi falado várias vezes a palavra finalidade, mas eu entendi um pouco mais na busca do fundamento, e um fundamento que limitaria a própria Constituição e interpretação desse direito positivo. Claro que o nosso mundo de hoje, toda a dogmática que o Pedro Adame conhece muito mais do que eu aqui, Elton, e tem outros colegas que estão aqui presentes que conhecem também muito bem, de controle de fins, e se fala muito em controle de fins, mas eu queria só fazer justiça
aos mestrandos, doutorandos do direito penal que estão aqui, que também pensam outras formas de controle, que não é só controle de finalidade, mas desse elemento que vocês convocaram, que é a valoração, que é uma verificação de um valor e pode ser, sim, uma descrição de um valor, mas esse caso do relógio é evidente que para dizer que ele funciona ou não funciona, tem que ter um referencial externo que diz o que é funcionar. Logo, não tem como dizer que ele... Por exemplo, que o Elton dizia, o relógio não marca bem o tempo, mas eu tenho que saber o que é marcar o tempo, senão não tem como eu descrever o que é não marca bem o tempo, né? Então, essa é uma preocupação que o penalista sempre tem. Acho que o professor Pedro também, quando vai interpretar a incidência tributária, também tem, do que ele chamou aqui de textura aberta do texto, né? Então, o texto tem uma textura aberta, porosa, aí a variação poderia ser. Nós temos já, acho que, 2 perguntas aqui, intervenções no chat. Eu não sei se os professores gostariam de ler. A primeira é do Eduardo Krombauer. Elton, queres ler, Pedro? Ela é para os dois, né? Ela é Sim. para os dois. Então, temos aqui a minha veja, o Eduardo é um amigo já há bastante tempo e ele está fazendo doutorado sobre direito natural na Universidade de Freiburg, e esses debates são os debates mais atuais sobre a discussão do direito natural. A objeção dele é a objeção de que simplesmente está se trocando o mito do positivismo como enfim, fundamento do regime nacionalsocialista alemão para o justnaturalismo, né? Na ideia de que haveria um ideal de justiça perseguido e que esse ideal dos nazistas é o que fundamentou o direito. Então, que esse ideal seria do direito natural, pelo menos na concepção que eles defendiam lá. E aí, Carl Schmitt, a gente pode dizer que ele seria o grande idealizador disso, né? Assim, eu não sei, Eduardo, se eu concordo com isso, tá? Eu não iria tão longe. Eu não sei se o Bernd Reuters faz isso. Eu confesso que eu não tenho lido os mais recentes trabalhos sobre essa discussão da transposição entre o que vai do positivismo para o justnaturalismo, né? Eu sei que tem uma tese de um brasileiro chamado Rodrigo Valadão a ser defendida sobre esse mito, né? E talvez ele faça essa transposição, mas a minha preocupação é só que efetivamente no Brasil o que ocorreu é uma simplificação do positivismo, a utilização do positivismo como um slogan de forma pejorativa para dizer tudo que ocorre de ruim foi porque se cumpriu as regras, né? E de fato o positivismo não estava tão preocupado assim com a aplicação formalista do direito, né? É isso. Tá? Então, a parte do Elton, obviamente, eu não tenho como responder, né? Obrigado. Aqui eu li a pergunta do Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Na verdade, ele como o Pedro falou, é um grande conhecedor, está fazendo um doutorado lá em Freiburg sobre o direito natural, estudando o positivismo jurídico, e ele faz uma pergunta aqui que é central, sem dúvida, para a análise do justnaturalismo. Eu omiti na minha exposição porque eu não queria torná-la muito extensa e teórica demais. Mas, sem dúvida, um ponto importante que o próprio positivismo reconhece em Hart é que eu não posso pensar o direito a partir de uma racionalidade cartesiana, no sentido do tudo ou nada. A descrição do direito, ela não pode ser uma descrição simplesmente de enquadrar num modelo ou excluir do modelo. Perceber que no âmbito do agir humano e, portanto, no âmbito das realidades humanas, nós lidamos com uma racionalidade analógica, ou seja, que respeita graduações. Algo pode estar mais próximo daquilo que é o ideal ou mais distante daquilo que é o ideal. Uma faca cega é uma faca, mas não é uma faca em sentido pleno. Uma faca em sentido pleno é uma faca afiada, né? Um relógio em sentido pleno é um relógio pontual, que marca as horas adequadamente, mas um relógio que atrasa, ou mesmo um relógio estragado, ainda continua sendo um relógio.
Eu consigo enquadrar dentro do conceito de relógio. Da mesma maneira, o direito válido é um direito válido e isso é que determina a ordem jurídica positiva, com seus instrumentos de validade, suas fontes, é o que determina que aquilo é direito. Agora, eu posso dizer que aquele é um caso central, um caso periférico de direito. Um direito plenamente justo, que ordena adequadamente as relações humanas e que facilita o convívio humano e a realização das pessoas, é um direito ideal. Perfeito, seria o caso central de direito. Ao passo que um direito que é marcado pela injustiça, ambiguidade, contradições e que dificulta, de alguma maneira, o convívio social e a realização das pessoas, ele seria direito em sentido análogo. Portanto, e eu vou chegar a um ponto em que nós temos uma desordem absoluta, uma ordem jurídica que não respeita a dignidade humana, etc., 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 talvez sequer possa ser identificada enquanto tiver procedimentos válidos de fontes sociais, como o Pedro disse, ainda assim eu vou considerar direito, mas é um caso muito aguado, né? Muito frágil de direito. Não dá para tomá-lo como referencial. Assim como direito internacional é direito, mas é direito apenas em sentido secundário. Não é um caso central de direito. Se alguém me pergunta o que é o direito, eu não peço para ele olhar os tratados internacionais, eu mostro a ordem jurídica de uma determinada sociedade. Então, e por consequência, isso tem importância porque isso repercute nas obrigações jurídicas. Mas me perdoe, Eduardo, eu não vou entrar nessa análise porque eu acho que vai ficar muito extensa aqui. Tá? Mas isso tem, sem dúvida, tu tens toda a razão. Isso é um ponto crucial para aqueles que quiserem se aprofundar, entender melhor a teoria justnaturalista. É imprescindível considerar essa metodologia. Eu indico aqui a obra do Finis, que já foi mencionada pelo Pedro 2 vezes. Ele é o grande autor num diálogo com o positivismo que vai mostrar que a metodologia do positivista é uma metodologia que acertou no começo, estava indo bem, chegou no final e desandou tudo. Não foi até as últimas consequências das exigências que essa própria metodologia impunha ao teórico social. E quem consegue fazer isso, se o positivismo fosse as últimas consequências nas suas teses, as últimas implicações das suas teses, ele necessariamente teria que admitir uma teoria do direito natural, da lei natural. Essa é a tese do Finis. E tem uma outra pergunta aqui, Pedro, não sei se tu queres também. Pode. O limite é a moral estabelecida. Aí está, para o positivista, talvez, para alguns positivistas, talvez, Patrícia, esse teu argumento fosse válido. O justnaturalismo, ele vai precisamente trazer argumentos que refutam essa tua afirmação, esse teu argumento, tá? Porque a moralidade não é meramente um código de conduta, não é uma mera convenção social. A própria possibilidade de que nós tenhamos convenções sociais, se nós nos perguntamos por que nós fazemos convenções sociais, por que elas existem, nós vamos ter que ter um fundamento para isso, uma razão de ser disso, que não é meramente convencional. E por consequência, é possível fazer juízos sobre a moralidade de uma determinada realidade social concreta, apontando-a como adequada ou inadequada, como acertada ou não. Por exemplo, se eu tenho um contexto social onde eu tenho uma moralidade que é racista, eu posso dizer que ela está equivocada, que essa moralidade não é por mais que haja unanimidade, que a maioria entenda que é isso mesmo, que os comportamentos devem ser pautados por esses critérios, ainda assim eu posso dizer, não, a maioria está errada. Claro que não é fácil fazer, é fácil talvez em situações extremas fazer esse juízo. Em algumas situações, a questão pode ser mais complexa e, por consequência,
o justnaturalista não vai dizer que existem respostas a priori para tudo. Isso também é importante dizer. Não existe uma resposta a priori, não existe um direito natural, uma lei natural que dê resposta para tudo. Grande parte das respostas, e o Pedro referiu isso também, é um ponto em comum com o positivismo, dependem de convenções sociais, mas a sociedade não pode convencionar qualquer coisa. A sociedade não pode convencionar que agora nós vamos buscar que todos os cidadãos fiquem doentes, ou que nós vamos mutilar todos os cidadãos. Elton, agora deixo para o Pedro uma pergunta. Hã? Só aproveitando o final da colocação aqui da Patrícia, que convoca o elemento experiencial. Essa regra de convivência, se sabe que ela é estabelecida porque é experiencial, porque nós já experienciamos historicamente ao longo dos séculos, milênios, e aí tu já negaste, disseste que não é um a priori, não é uma razão pura que pensa numa noção de segurança, porque se ela tiver que ser verificada de uma forma experiencial, talvez o conteúdo possa mudar, ou não. Primeiro, o justnaturalismo não parte da ideia de que a história é um progresso rumo ao paraíso, como alguns ministros pensam que é. Na verdade, a história humana ela tem altos e baixos. As experiências estão disponíveis para aprendizagem, que pode acontecer ou não. Nós podemos aproveitar a experiência, uma larga experiência, e chegar a conclusões equivocadas. Agora, sem dúvida, o que o justnaturalismo vai dizer é que a ação humana não é uma questão meramente técnica, de aprender lá o manual, seja feliz em 5 dias. Não tem isso. Siga esses 5 passos para a felicidade, ou como ser rico em 1 semana. Não. Pode ter alguma técnica, mas, acima de tudo, é uma aprendizagem que decorre de erros e acertos, de desenvolvimento de habilidades intelectuais, volitivas, afetivas, que te permitam ser capaz de enfrentar as situações concretas e conseguir discernir com facilidade, o maior ou menor, qual é a melhor opção. Logo, dentre essas habilidades intelectuais está a capacidade de memória, que envolve a experiência. Por exemplo, eu preciso da memória, ou seja, aplicando ao direito, pretender demais esperar que uma pessoa recém-formada tenha uma habilidade, uma capacidade de discernimento jurídico super aperfeiçoada. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o normal. O normal é que isso exija experiência, que ela tenha a capacidade de vivenciar a prática jurídica e ir aprendendo nessa prática jurídica a realizar os juízos práticos, ou seja, as escolhas, a internalizar critérios, a problematizar critérios. Não à toa, é usual no curso de Direito que os estudantes comecem a estagiar desde o início. E muitos deles dizem que eu aprendo mais na prática do que na faculdade. E, em certa medida, tem razão, porque na prática você desenvolve habilidades intelectuais pela experiência e você vai formando um arcabouço de memória que serve para que eu possa, no momento seguinte, ter maior facilidade para enfrentar casos semelhantes àqueles que eu já enfrentei e outros que possam surgir que sejam distintos. Daí também se fala muito dos julgados, dos precedentes. Qual é a razão disso no direito? Tem a ver com a questão da memória, da história, da experiência jurídica. Então, a experiência ela é um fruto de aprendizagem, é um parâmetro fundamental para que eu possa discernir adequadamente qual é a resposta correta ou as respostas mais adequadas para um caso concreto. Mas não é a garantia. Não é a garantia. Há uma série de outras virtudes, de outras habilidades intelectuais e volitivas, morais, que a pessoa precisa desenvolver para ser um bom profissional de direito. Agora eu passo para o Pedro, ali tem uma pergunta do direito tributário. Eu acho que eu sei quem é o direito tributário. O Arthur peça para o Pedro dar a definição de moral que adota, né? Afirmando que seja ela, não apenas destacando por exclusão que são normas sociais não acolhidas.
assim, Arthur, como eu disse, né, eu sou um positivista por ser preguiçoso intelectualmente, né? Então, eu vou me desobrigar da resposta por uma razão que, obviamente, tu já sabe que a gente já discutiu tantas vezes, né? Me parece que a gente pode definir o direito sem necessitar dizer o que seja a moral. E é esse que me parece o projeto positivista, né? Definir o que é o direito, tá? E uma vez definido o que é o direito, a gente poderia, por exclusão, efetivamente dizer que o que não é direito talvez possa ser moral, mas não necessariamente é a moral, tá? Mas assim eu vou me desobrigar como entender que é então irrelevante se eu não sei definir. Não, de novo, é por isso que a tese das fontes sociais ela é tão relevante. Eu sei o que é o direito. Eu posso compreender o direito sem necessitar apelar a esses recursos. É isso. Ela pode ser relevante. De novo, veja, a gente pode ter um objetivismo moral, um cognitivismo moral, saber o que é moral, mas isso não começa a ser direito se a gente sabe o que é a moral. É isso. Ele vai continuar sendo moral, tá? E, uma vez transformada, positivada por meio de fontes sociais, se tornará o direito. Veja que aqui não há uma negação da moral. Esse que talvez seja o relevante. Eu só não preciso definir o que seja moral para fins de definir o que é o direito. Só isso. Você está dizendo, olha, não importa se o direito se relaciona com a ação humana, isso é irrelevante. O que é relevante é que existem fontes sociais. Mas de onde é que vêm essas fontes sociais? Por que elas são relevantes? É a posteriori? Não. Porque todo mundo considera relevante, então é relevante? Não, eu preciso ter uma outra razão. E você tem essa outra razão. Tu não queres explicitar essa razão. Ela é... Veja, de novo aqui, eu vou falar de novo do toque de Midas. Tudo isso é muito relevante. Ninguém nega a relevância disso. Mas só passa a ser direito quando virar direito. É isso. Isso é muito Como relevante. É que você sabe que você tem o toque de Midas? Isso, por uma fonte social. E como é que você sabe qual é a fonte social? Aquilo que eu disse, Elton, a gente vai fazer enfim, a gente não vai chegar no final último. Vai ter a expressão em inglês, né? The buck stops here. É isso, na norma fundamental hipotética pressuposta ou na regra de reconhecimento. Veja, essa é uma falha. Por isso que os positivistas, de alguma forma, tentam escapar dessa discussão. Porque, de alguma forma, ela é uma finalização arbitrária da teoria. É isso. Ela não é perfeita. Ela só tenta, dentro dos limites do que ela pretende fazer, exatamente isso. Tá? Ela tenta descrever o direito. Mas o Hart não diz que a avaliação está dentro da descrição? Pode ser. Acho que tem uma outra pergunta aqui da Bárbara. Metodologia justnaturalista, eu sugiro, Bárbara, dar uma olhada no John Finnis, que inclusive dialoga com Hart. Ele tem ali todo no livro dele, Lei Natural e Direitos Naturais, ele tem 2 capítulos só sobre a questão metodológica. Existem outros autores que enfrentam isso, mas ele é a grande referência, tanto é que os próprios positivistas usam o Finnis, como é o caso do Pedro. E eu não diria que o justpositivismo é complementar ao justnaturalismo, porque o justnaturalismo não tem a pretensão de apenas dizer o que o direito deve ser, ele tem a pretensão de descrever o direito. E ao descrever o direito, o justnaturalista vai afirmar que é impossível fazê-lo sem considerar avaliativamente isso que está sendo descrito. Então, há uma oposição, e o Pedro se opõe nisso, porque ele entende que é possível descrever sem qualquer juízo avaliativo. Certo? Na determinação do que é o direito. Eu diria que o justpositivismo é uma provocação. O justpositivismo é um apêndice. No corpo humano ele pode fazer um sentido, mas quando você extrai sozinho, isso é um apêndice, mas para que serve isso aqui?
Teoricamente serve para isso, mas você pode usar para qualquer coisa, porque ele agora já foi extirpado do corpo humano. É isso. Pessoal, eu acredito que nós ficamos com várias questões aqui para estudarmos, para seguirmos. Poderia seguir o encontro hoje com várias questões, e eu gostaria de fazer uma única pergunta final, se não vem mais nenhuma pergunta no chat aqui, ao professor Elton e ao professor Pedro, que ela não é tanto metodológica no sentido de interpretação da norma, constituição da norma, mas também mas é um pouco na formação do jurista. O Pedro disse algo que, embora a preocupação do jurista não seja com as fontes primeiras, antes até mesmo do agir humano, mas a existência do homem, a existência da sociedade. Todos sabem que o Kelsen, pelo menos no imputação e causalidade, tentou, em poucas páginas ali, fazer um pouco da antropologia humana, até fazendo essa separação entre o ser e o dever ser, né? Que é um afastamento da causalidade e uma aderência à noção valorativa de imputação. Mas eu gostaria de perguntar uma questão muito mais simples, aí os professores comentam quanto quiserem, porque eu sei que é um tema que é preocupação dos dois. Qual a importância para o estudante de direito, em todos os níveis, e até mesmo aqui, o professor de direito, estudar outros saberes que não só propriamente a técnica jurídica? É algo que é essencial, é periférico, ou é um hobby de alguns que acabam lendo outros temas que não só os temas de técnica jurídica. Então, os professores quiserem começar respondendo, para mim vai ser muito bom ouvir vocês. Pode começar, Elton. Eu diria que é imprescindível, né? Eu acho que o Pedro concorda comigo, e eu diria que é imprescindível, primeiro, porque eu não tenho como compreender o direito sem compreender esses outros contextos, e eu teria um argumento que é justnaturalista, porque o direito lida com o agir humano. O direito, o conhecimento jurídico, ele lida com o aspecto da ação humana, que são os relacionamentos humanos. Nós estamos nos ocupando de alguma forma, ordenar essas relações. Como é que eu posso querer ordenar essas relações sem compreendê-las mais profundamente? Ainda que haja divergências entre positivismo e justnaturalismo, o Pedro certamente não vai discordar disso. Eu diria que teria uma relevância ainda maior, e talvez nisso o Pedro discorde, porque eu sequer consigo compreender, construir um conceito de direito e ser um bom profissional de direito sem esse conhecimento dessas outras realidades. Não vou ser assim, não vou ser um bom profissional e compreender o direito. Primeiro, eu não vou compreender porque eu não vou construir uma teoria do direito adequada, não vou construir uma concepção de direito adequada sem essa compreensão dos outros saberes, especialmente dos saberes relacionados ao ser humano e o seu atuar. E não vou ser um bom profissional do direito, porque sem esses outros saberes eu não vou estar de modo efetivo crescendo em qualidades, em virtudes que me tornem apto a ter discernimento para saber de que forma interpretar e aplicar a ordem jurídica positivada. Na área do direito penal, isso tem relevância, olha só, porque qual é a função do direito penal? Como é que eu respondo isso a partir de uma visão positivista? Não, o positivismo sequer vai ter pretensão de responder essa pergunta. Agora, sem responder essa pergunta, como é que eu vou atuar na prática penal? Mesmo inconscientemente, eu vou acabar assumindo de forma inarticulada uma posição como profissional de direito acerca do papel que o direito penal tem a cumprir no âmbito jurídico e social. Então, essa seria a minha resposta. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Essa pergunta realmente dá pano para manga. Podemos fazer um encontro só para responder essa pergunta no próximo semestre. Estou curioso agora, Elton. Assim, eu estou
Estou assim profundamente curioso para saber qual é a resposta que o professor Pedro vai dar, mas acho que ele não vai discordar muito de ti, porque na vida prática e pessoal dele, ele tem vários outros interesses que não são propriamente da dogmática dos direitos fundamentais, da restrição dos direitos fundamentais, que foi a sua dissertação de mestrado. Assim, veja, eu tento reduzir o fenômeno jurídico, especialmente para deixar espaço para os outros interesses, né? Então, assim, o que eu diria eu vou usar uma figura que o professor Cláudio Miquelon usou quando estava no mestrado, que conhecer o direito apenas é conhecer o caminho que existe na selva, né? Enfim, para sair da floresta. Conhecer todo o resto te permite compreender a floresta, vê-la de cima e conhecer vários caminhos para sair dela. Tá? Então, veja que ao explicar o positivismo jurídico, eu deixo bem claro que esse é o projeto positivista, mas veja que a vida humana não se reduz ao direito, né? Sempre que eu dou de presente alguns livros para os alunos, eu escrevo, nunca dou livro jurídico, né? Dou algum outro livro, geralmente o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, e escrevo viver do direito e não para o direito. É sempre o mesmo, eu não tenho nenhuma originalidade, né? Eu sempre escrevo a mesma coisa nos presentes. Que isso me parece ser algo muito, muito, muito relevante, né? Viver do direito e não para o direito. Se a gente quiser, é muito mais relevante, sei lá, brincar com as nossas filhas, ficar com os nossos entes queridos, do que ler mais um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Isso para compreender o direito, né? Por quê? Porque ao compreender a natureza humana é mais fácil compreender o direito. Tá? Só para o Elton já está analisado, isso não nega o projeto positivista, tá, Elton? É isso, assim. Então, se eu tivesse que dizer, Marcelo, reduzir isso viver do direito e não para o direito, né? E se possível, obviamente, que estudar o direito é absolutamente essencial, mas ter outros interesses talvez seja ainda mais essencial. Por quê? Porque todos nós somos obrigados a estudar o direito, né? Então, que nós, pelo menos, nos forcemos a estudar outras coisas para melhor compreender o fenômeno jurídico. É isso. Muito bom. Bom, hoje nós tivemos aqui um encontro muito intenso em algumas oposições e também em algumas aproximações, e que não é tão comum para nós do direito penal e do processo penal. Tem se praticado um tipo de debate no Brasil, debate de consenso. E fica um pouco do exemplo desses nossos colegas da teoria do direito, da filosofia do direito, e aqui coloco o professor Pedro Adame não como constitucionalista, mas como teórico do direito, interessado na teoria do direito, para a nossa realidade. Então, fica um aproveitamento não só para a disciplina de filosofia e teoria do direito, mas também para a nossa realidade do direito penal. Nós fazermos debates mais analíticos, talvez, e de oposições de ideias mais intensas. Eu realmente acabo esse encontro de hoje aqui curioso para ouvir os professores mais algumas vezes. É uma pena que nós não temos mais o corredor e a sala dos professores para continuar das perguntas e as observações sobre a vida, mas acredito que a gente pode seguir nos próximos semestres também, aprofundando um pouco mais essa questão da formação do jurista como intérprete e criador da norma. Muito obrigado por todos que tiveram aqui nesse nosso encontro especial, nessa nossa aula aberta. Nessa aula, depois, se os professores autorizarem, a gente pode também deixar no canal aberta para que fique acessível. Vai entrar no Moodle da nossa disciplina. E queria agradecer vivamente, calorosamente, aos professores que dedicaram essa reflexão a nós, que certamente nós continuaremos pensando também sobre algumas questões que foram colocadas aqui.
Muito obrigado, Elton. Muito obrigado, Obrigado. Pedro. Sempre à disposição, meu amigo. Sempre à disposição. Obrigado a todos que estiveram aqui. Alguns egressos da PUC, alguns que costumam estar com a gente, alguns que pretendem voltar. É sempre bom a gente encontrar, mesmo que virtualmente, o pessoal. Obrigado a todos. Desejo uma boa continuação de noite. Muita saúde. Obrigado.